E aí, clã, eu sou Hugo Koschenborger da Rosa e esse é o seu canal Doutor Fonocaptor, o Stalker do Vinil. Hoje para ter um papo reto aí a respeito do colecionismo de discos. Vamos nessa? Os anos 80 foram o auge em vendagem e execução dos discos de vinil. Alcançaram patamares incríveis de vendagem e execução. O boom foi total. Vendiam-se milhares e milhares de cópias. A partir de 1987, houve um decréscimo lento e gradativo do interesse do colecionador pelos discos de vinil e, ao mesmo tempo, em paralelo, o crescimento do CD. Como isso se processou? Mais ou menos em 1986, mais ou menos não foi em 1986, o Brasil passou por uma crise muito séria do plano cruzado no governo Sarney e a indústria teve que se reinventar para conseguir se manter. Data dessa época, a simplificação dos aparelhos de som. Foram sumindo aqueles grandes aparelhos de 3 em 1 com bons amplificadores, com VUs, com um monte de acessórios, com uma qualidade relativamente boa de som, e foram surgindo os chamados aparelhos de plástico, que todo mundo já deve ter visto um ou ouvido falar pelo menos. É a época justamente em que a indústria começou a criar termos novos. Por exemplo, para enganar o consumidor, eles colocavam um valor absurdo de wattagem, né, de potência no aparelho, e na verdade o aparelho tinha um décimo daquilo em termos reais. Era o tal da medida PMPO, né, a medida de pico. E a RMS, que é a oficial, que é a real, foi sendo abandonada. Depois houve até uma discussão muito séria, porque muitas pessoas, muitos juristas entenderam, inclusive, que isso era uma forma de propaganda enganosa. Então você comprava um aparelhozinho 3 em 1, né, de plástico, e no manual constava 100 watts, você ia escutar, parecia um radiogravador, um boombox dos mais simples, e você ficava decepcionado. Justamente foi nessa época aí, na década de 90, que eu comprei o meu primeiro aparelho de som, e a decepção foi total. Eu passei por isso. Eu era muito jovem, tinha 15, 16 anos, comprei o aparelho de som e eu conhecia, por exemplo, um antigo 3 em 1 que a minha tia tinha, e aquele aparelho era muito bom. E daí eu acreditava que com a tecnologia, com a evolução, constando até inclusive mais watts de potência do que o aparelho da minha tia, o meu aparelho seria melhor ainda, apesar de mais compacto. Eu pensava assim, não, isso aí tudo deve ser fruto da evolução, os componentes são menores e tal, mas na prática o resultado deve ser o mesmo. Coloquei o aparelho, liguei na tomada e a decepção foi grande, né? Então, tudo isso aí ajudou também, porque os toca-discos ficaram extremamente simplificados, tais quais esses toca-discos de hoje, os Crosley da vida, que são extremamente simples e apresentam uma deficiência sonora muito grande. Na verdade, eles têm um agudo muito pouco aparente, né? Falta muito agudo no som. O grave não é um grave bonito, não é um grave aveludado, é um grave abafado, é diferente. E os médios são periclitantes, são demasiados, são muito fortes. Então esse tipo de aparelho aí começou a tomar crista, só que a diferença é que esses aparelhos de som da década de 90 aqui do Brasil conseguiam ser melhores ainda do que esses Crosley que a gente tem por aí, né? Os Ravel, os Crosley, esses aí que estão à venda atualmente. Então, só para vocês terem uma noção, a gente não está sendo muito bem abastecido de aparelhos de som fora a linha semi-profissional, profissional hoje em dia também não. Aí o que aconteceu? Começou a se criar, né, em conjunto disso, a prensagem, a qualidade da prensagem dos discos decaiu muito. Se você pegar a prensagem média dos discos até o começo dos anos 2000 e o que se sucedeu nos últimos anos, você vai ver que muitos tinham um som muito baixo, muito ruído de fundo, né? Muitos estalos, muitos estalidos. Então a prensagem decaiu demais. Então, na verdade, houve todo um conluio, acredito eu, porque ficou muito aparente, está muito na cara, entre a própria indústria fonográfica,
prensando seus discos com uma qualidade duvidosa, tipo só por obrigação, não havia mais interesse, queriam mais é que o pessoal largasse de mão e fosse para o CD, e a indústria eletrônica com os aparelhos de péssima qualidade. Esse conjunto da obra começou a criar na mentalidade do consumidor que os discos de vinil eram ruins, que a qualidade do som era ruim, nossa como o CD é bom, nossa como os discos de vinil são ruins e tal, e daí criou uma coisa, um movimento pró-CD que eu diria desonesto, porque os dois jogadores não lutaram em condições de igualdade, né? O vinil e o CD. Foi favorecido completamente o CD nesse jogo e acabou vencendo, mas foi um jogo roubado, né? Dá para se dizer que foi um jogo roubado. Aí o que acontece? Quando os vinis começaram a sumir e tal, que o sumiço final foi em 1997, mas em 1996 praticamente já não haviam aparelhos em 1996 praticamente não haviam discos à venda. Eram muito poucos já títulos que estavam disponibilizados ao consumidor. Já havia caído bastante, mas 97 foi o suspiro final. Chegou um momento em que ninguém mais quis saber de vinil, tal foi essa propaganda anti-vinil que se espalhou. Ninguém mais quis saber. Tinha gente que jogava fora, tinha gente que vendia por 2, 3 centavos, isso aí entre aspas, né? Porque o valor não era esse, mas psicologicamente era um valor super baixo, é isso que eu quero dizer. Né? Isso é um valor simbólico que eu estou passando. Vendiam praticamente por um valor irrisório, um valor simbólico para se livrar mesmo. E eu mesmo cheguei num ponto que eu pensei assim, porque eu nunca encerrei a minha coleção de discos. Desde os 3 anos de idade coleciono discos e continuo colecionando discos e continuarei colecionando discos. Posso diminuir a compra em determinadas épocas, né, devido à situação econômica, alguma coisa, mas eu sempre estou lá mantendo e fazendo a manutenção da minha coleção. Eu mesmo cheguei a comprar estoques de agulhas naquela época, que depois eu me dei mal, porque posteriormente, inclusive, eu adquiri aparelhos melhores de som e tal. Eu adquiri um estoque de agulhas prevendo o futuro, a posteridade, né? O futuro distante, imaginando, bom, eu vou ter que tratar de cuidar da minha coleção, vou ter que comprar algumas agulhas, deixar no estoque, porque com certeza daqui 4, 5 anos não vai mais ter agulha no mercado, acabou, né? Naquela época ninguém imaginava realmente que os discos sequer pudessem em sonho voltarem à moda e ao consumo. Conversando com o Sr. Harry Zuckerman, que já foi entrevistado aqui do canal, o dono, o proprietário da Companhia Industrial de Discos, uma das maiores gravadoras brasileiras aqui, né? Uma fábrica muito grande que tínhamos no Rio de Janeiro. Ele falou que ele se desfez de todo o equipamento da gravadora na época ali, quando encerraram a produção, e realmente não tinha nenhuma perspectiva de que isso fosse voltar. Parecia um assunto encerrado, mesmo para quem estava dentro da indústria do disco. Não havia nenhuma possibilidade, nem remota, nem sonho distante do disco voltar a ser fabricado ou o interesse das pessoas voltar os holofotes para o disco de vinil outra vez. Aí o que acontece? Nesse período, então, os discos ficaram muito baratos, porque como as pessoas não queriam comprar discos, estavam desinteressadas, acabou então que era vendido como um bandejão, assim, entendeu? Colocado em engradados de cerveja, vendidos de qualquer jeito em sebos e tal, a preços bem baratinhos. Inclusive discos que hoje custam uma fábula, como Racional, do Tim Maia e tantos outros aí, na época estavam lá a preço de banana. Curiosamente, nessa época, eu não encerrei de toda a coleção, mas eu não aproveitei esse boom barato de discos, porque eu também não sabia o que fazer, eu estava meio perdido. Então eu não me desfiz da minha coleção, mas também comprei bem menos do que deveria ter comprado. Se eu tivesse comprado discos a rodo na época, né, eu estaria milionário hoje em dia, com certeza, porque o valor de mercado subiu demais aí, né? E daí também, o que aconteceu? As lojas, ao mesmo tempo que estavam praticamente dando os discos, vendendo muito barato, também não estavam muito a fim de repor o estoque. Estava um problema comercial muito sério, né? Porque eles vendiam, mas eles achavam que aquilo ali também não ia muito longe e tal. Estava uma situação complicada.
Tudo bem. Aí voltou a moda do vinil, principalmente a partir dos anos 2000 aqui, do ano 2000 em diante, muito gradativamente, levou uma década praticamente para isso se consolidar, e os preços dos discos de vinil começaram a subir, e começou a ter um valor de mercado especial e começou a despertar o interesse da indústria mundial pela retomada da produção dos discos de vinil. Na parte final do vídeo de hoje, nós vamos falar justamente sobre as fábricas que abriram recentemente, quantas fábricas existem no mundo e outras informações bastante relevantes que eu acredito que vocês vão gostar demais. Enfim, e essas lojas desses sebos, o problema desses sebos que você encontra discos de vinil hoje, além de serem caros, serem superfaturados, ainda por cima a desorganização, a sujeira, a bagunça reina nesses ambientes. São pouquíssimos os sebos do Brasil que tem uma organização razoável. A maioria você sai com os dedos sujos de poeira, não espanam sequer a poeira dos discos, é uma imundície, discos jogados no chão, discos empilhados de qualquer jeito, é muito complicado. O pessoal não tem muito critério de organização nesses ambientes. Esse é um dos problemas que afastam às vezes o colecionador dessas lojas. Preços altos, desorganização, sujeira e outros abusos. O Mercado Livre, por exemplo, foi ao mesmo tempo que ele é um ponto de referência muito importante, porque as pessoas conseguem, teoricamente, encontrar qualquer coisa lá, desde que não seja um título muito raro, também foi um ponto de desagregação, né, dos preços dos discos de vinil, acabou piorando mais os preços dentro do seguinte espectro. O que acontece? As pessoas muitas vezes têm olho grande. Vamos supor, um preço de um disco bem comum, Roberto Carlos é um dos discos que existem em maior quantidade em qualquer sebo do Brasil. É um dos discos considerados como praga de sebo. Fora o primeiro disco e alguns ali da década de 60 e alguns internacionais, alguns títulos lançados no exterior, a maioria existe em rodo à disposição. Tudo bem. O Roberto Carlos é um exemplo apenas. Você pega um disco do Roberto Carlos com uma capa regular, com muitas marcas, mas o disco está mais ou menos e tal, e bota um preço X. Já meio alto, já um preço meio caro. Aí chega um outro sujeito, né, um outro vendedor e vê aqui, aquele cara ali botou o disco tal do Roberto Carlos por aquele preço tal. Mas o meu parece que está melhor, eu vou botar mais alto. Se o dele dá para cobrar aquilo ali, o meu dá para cobrar mais. Aí ele coloca. Aí aparece um alheio lá, um aleatório, um cara fora do ar. Olha, o melhor e supervaloriza o seu disco e coloca o preço idêntico ao mais caro que tinha. Certo? Aí vem um outro cara, um outro vendedor, olha o preço daquele ali que estava meia boca e que colocou o preço em pé de igualdade com o que estava melhor e pensa, não, mas o meu tá igual esse aqui, por que eu vou cobrar menos que aquele ali então? Eu vou cobrar mais ou menos a mesma coisa, ou um pouco menos talvez, mas regulando com ele. Aí o inflacionamento acontece. Esse é o problema. Os colecionadores passam muito por isso, passam por situações desagradáveis por causa disso, porque cresceu muito o olho dos vendedores. E os vendedores brasileiros, eles têm um problema muito sério que eles não sabem avaliar a qualidade do produto que eles estão vendendo. Tem vendedor que apresenta discos cheios de riscos, né? Riscos superficiais, até pode ser, coloca em ótimo estado. Na cabeça dele, que deve ter discos estropiados, muito riscados, daqueles do tipo que parece que passaram um bombril em cima, aquilo ali para ele é um bom estado, ótimo estado, dentro da coleção dele, dentro do mundo dele. Mas no comércio internacional a coisa não é assim. Um disco nessas condições teria que estar quase zerado, entende? Eles não sabem avaliar, isso mais uma vez afeta o consumidor na medida em que o colecionador sério, ele vai lá, acredita que aquele disco está no estado declarado e chega em casa e está cheio de riscos, por mais superficiais que sejam. E tem uns assim que tem uma mentalidade muito tacanha, eles acham que o disco deles vale muito, né? E dizem assim, não tem como o disco tá em melhor estado porque o disco é antigo, não sei o que, e aceita como se um disco antigo obrigatoriamente tivesse que estar riscado, entendeu? Que não existisse
um disco daquela idade, um título igual ao dele com o melhor estado. Eles acham que aquilo ali é normal, então, que é o que temos para hoje, e colocam o preço lá em cima. São várias situações. Aí, a par disso, tem mais outro problema. O frete dos Correios, para quem compra pelo Mercado Livre. O frete absurdo dos Correios. Valores elevados, valores abusivos. Um disco é uma peça muito leve, sabe? Ocupa muito pouco espaço no caminhão. Por exemplo, um caminhão de Correios. Você imagina um caminhão desses bem grandes, lotados de discos, sendo cobrado R$ 30 por disco em média de frete. Vocês já imaginaram a grana que os Correios não levam num objeto achatado que dá para colocar numa posição lá que ocupa pouco espaço dentro do caminhão? R$ 30 um frete. Então você compra um disco de R$ 5 e paga 30 de frete e acaba então que o disco sai 35 na prática. Porque o consumidor ele sempre tem que olhar os dois lados. Ele olha a questão frete, a questão custo-benefício do frete e do valor do produto intrínseco ao produto. Não adianta o produto estar sendo vendido a um bom preço e o frete ser escorchante. Assim como fica muito mais grave a situação se o frete for elevado e o disco também. Aí fica um valor impraticável, uma situação impraticável para o colecionador. Então é isso, o vendedor tem que tratar o seu ofício com mais seriedade, tem que saber classificar melhor a qualidade dos discos, tem que saber apresentar o produto com sinceridade. Já vi vendedores que colocavam assim, descrição, capa em ótimo estado. Aí o sujeito olhava, até rasgos tinha na capa, na foto. Até rasgos tinha na capa e estava em ótimo estado. Como acreditar num comércio desses? Assim fica bem difícil de trabalhar. E para quem pega produtos importados, a via sacra, mais uma vez, da Receita Federal e dos Correios. Além de você estar sujeito a ter que pagar um valor abusivo de imposto, tarifas elevadíssimas, que muitas vezes superam o dobro do produto, você tem que esperar meses a fio a boa vontade da Receita e principalmente dos Correios na sua unidade de Curitiba em efetivamente encaminhar o produto para você. É mais um problema. O que acontece? Muitas pessoas compram discos do Discogs ou do eBay e tal, de vendedores estrangeiros, tá? Aí o vendedor encaminha o produto, porque o vendedor estrangeiro, via de regra, ele é um cara muito sério. É muito difícil eles passarem a perna. Esse negócio de jeitinho brasileiro, para eles não existe, eles levam muito a sério a coisa. É praticamente 100% comprar de um vendedor estrangeiro, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Lá fora o pessoal não brinca em serviço, a coisa é muito rigorosa. Aí o cara manda direitinho, manda com velocidade, né? Para você, rapidamente, faz o despacho do produto, mas aí você não recebe porque os Correios não andam, não vão para frente. Aí tem gente que faz observações no perfil do vendedor ou desqualifica o vendedor, prejudicando o vendedor. Isso tem levado a muitos desistirem de vender para o Brasil, porque acaba queimando o filme deles, eles ficam numa situação desagradável perante a comunidade internacional que sequer sabe como o nosso país funciona. Eles veem aquela avaliação negativa e pensam, esse vendedor aqui não dá para confiar. Prejudica o vendedor, prejudica a imagem do país, prejudica o colecionismo e, mais uma vez, quem sai perdendo é o próprio consumidor. A culpa é do governo, a culpa são dos Correios, a incompetência na liberação da alfândega, a incompetência no encaminhamento de Curitiba, mas quem paga é o consumidor, que quando for fazer uma nova compra, quando encontrar algum vendedor que queira vender para o nosso país, ele vai querer enviar pelo sistema mais rápido de frete, mais caro e que vai praticamente inviabilizar a negociação. Entenderam? É um ciclo vicioso muito perigoso e muito desagradável. Felizmente, a boa notícia é que a indústria do disco está retomando com muito fôlego a produção, o que não se reflete necessariamente nos preços, que continuam elevados. Isso porque a matéria-prima é baseada em petróleo, o petróleo vem subindo, né?
e isso está refletindo em vários meios energéticos aí que estão recebendo aumentos elevados, gasolina, álcool não, álcool por malandragem, né? Porque não faz parte da mesma do petróleo, da matriz do petróleo, mas já sobe junto, né? Por indução, por malandragem. Gás de cozinha, né? Diesel, gasolina e tudo mais. Enfim, o vinil tem subido, então o valor sobe. O valor agregado de impostos do governo é muito elevado, então isso também inibe uma redução maior, mais drástica nos preços. Tudo isso vem acontecendo. Mas torçamos que algo aconteça e que esses preços acabem se acomodando com o passar do tempo, com o aumento da produção, que isso reflita então no consumidor tendo algum benefício também nesses moldes financeiros, no valor pago pelo produto. Existem no mundo apenas 28 países atualmente, em estatísticas atuais, que produzem discos de vinil. Portanto, é uma atividade ainda bastante escassa, mas que vem crescendo conforme a demanda. Ela vem crescendo, a demanda vem subindo e ela vem aos poucos crescendo novamente. Existem ao todo, nesses 28 países, 85 fábricas de disco ao redor do mundo. O Brasil é abrilhantado com duas delas, a Polisson, que já está há um certo tempo no mercado, e recentemente a Vinil Brasil, que também entrou no páreo, ainda trabalhando de uma forma bastante modesta, com uma produção bem limitada. Eles estão fazendo o equacionamento do maquinário, né, ajustes e tal, mas já tem apresentado ótimos produtos. É uma fábrica que tem se preocupado bastante com um dos itens mais exigidos pelos colecionadores dentro de uma prensagem de disco de vinil, que é a qualidade sonora. E nos Estados Unidos existem fábricas em andamento. A própria Crosley, essa dos toca-discos que eu critiquei agora há pouco, essa fábrica está abrindo essa marca está abrindo a sua própria fábrica, né? A Crosley está abrindo uma nova fábrica nos Estados Unidos. Tem mais uma na França que já foi anunciada, uma na Austrália, duas na Austrália, né? Ainda sem nome, que estão sendo preparadas, estão sendo instaladas. Uma em Sydney e outra em Melbourne, né? A previsão é de que logo logo os trabalhos sejam iniciados então nessas duas fábricas. No Japão, a própria Sony Music, que abandonou a produção dos discos há muitos anos atrás, né? Está de volta também com a produção de discos. E no México, Rey Vinilo, uma fábrica, também já está anunciando a produção de discos na internet. E essas são as boas notícias, né? Porque como não poderia deixar de ser, eu não ia vir aqui fazer um papo reto com vocês e falar apenas de más notícias. A gente tem problemas, os colecionadores sofrem, mas o prazer do colecionismo de vinil é indescritível, é difícil. Só mesmo um apaixonado para entender. Tem pessoas que não conseguem entender isso, mas é uma coisa que vai tomando corpo dentro da gente e vai criando raízes de tal forma que se torna uma parte da nossa própria existência, né? E você puxa aquele disco que você ganhou, por exemplo, quando você era criança e ouve aquilo e tem toda uma memória afetiva naquele disco. Por exemplo, eu ganhei um disco das Melindrosas, Disco Baby, quando eu estava no jardim da infância de aniversário. Vou contar uma história para vocês bem engraçada. E tudo isso aí, quando eu ouço aquele disco, eu pego aquele disquinho na mão, me vem a memória, sabe? A minha avó estava presente, eu ganhei aquele disquinho de um coleguinha. A festinha foi realizada na escola, eu estudava no Instituto Educacional São José, em Porto Alegre, que ficava na Alberto Bins. E colocamos na vitrolinha lá, a Pro colocou na vitrolinha o disquinho para rodar e tal. E daí, lá pelas tantas, a minha avó usava chapa dentária, né? Aí lá pelas tantas, eu falei para os meus amiguinhos, para meus coleguinhas de aula, que a minha avó sabia tirar os dentes. E daí eles acharam aquilo incrível. Era quase como se fosse uma coisa de outro mundo, entendem? E daí começaram, eu coloquei a minha avó numa sinuca de bico,
porque daí eles começaram a gritar assim, tira, vó, não sei o que e tal. Aí, enquanto a minha avó não tirou um pouquinho para fora a chapa, eles não pararam. Quer dizer, eu coloquei ela numa sinuca de bico, numa situação difícil lá, coitada. Ela deve ter ficado toda encabulada, imagine. Só que criança não pensa nas coisas, né? Criança não pensa, é aquela coisa, né? Tudo é festa. Então, quando eu escuto aquele disco, eu lembro daquela cena das crianças gritando, meus coleguinhas gritando, pedindo pra minha avó tirar os dentes e tal, que ela sabia tirar os dentes, uma coisa de outro mundo, né? E tudo isso. Apenas uma passagem bem rápida para vocês verem o quanto o vinil acaba fazendo parte da nossa vida. E aproveitando, com certeza algum disco de vinil de alguma forma te marcou. Coloca aí embaixo o disco de vinil e a historinha que você tem com ele na sua vida. E se tiver pelo menos umas 10 participações falando a respeito disso, contando um fato qualquer aí a respeito da sua vida, da vida de cada um com o disco de vinil, eu prometo que em breve vai sair um vídeo, tá? Onde eu vou fazer o relato do caso de vocês, eu vou contar a historinha de vocês, porque eu acho isso fascinante, conhecer um pouco mais da relação do ser humano, do colecionador com o disco de vinil. Não apenas o disco de vinil como um objeto estático, mas como um objeto emocional, um objeto que desperta emoções, e um objeto que traz à sua mente momentos vividos outrora e que não voltam mais, mas ainda estão vivos dentro de você. Galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!